Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e como vocês já viram aí na chamada do vídeo, hoje a gente vai conversar sobre este livro aqui, A Arte da Negociação, do Donald Trump. E aí vocês podem imaginar que como o autor é o atual presidente dos Estados Unidos e é considerado uma figura muito polêmica, este vídeo aqui vai ser polêmico também. Mas não é o caso, porque vocês sabem que neste canal aqui a gente não fala de política, a gente fala de livros, de ficção e de não ficção. Então vocês vão entender por que eu li e por que eu resolvi compartilhar esse livro com vocês, se vocês não saírem daí e aproveitarem para dar um like já no início, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo. Lá no final, se vocês não gostarem, vocês podem até tirar o like, sem problema nenhum. Contanto que vocês se inscrevam no canal e se já forem inscritos, verifiquem se a inscrição de vocês continua ativa. Bem-vindos! Eu dei uma olhada aqui na minha playlist de livros de não ficção e eu notei que fazia tempo que eu não trazia um livro aqui para nos tirar da zona de conforto. Tanto livros que falam aquilo que a gente quer ouvir, quanto os que não falam aquilo que a gente quer ouvir, né? Então, eu resolvi trazer este livro aqui do Trump. Não que eu não tenha lido outros, eu leio vários livros, né, de não ficção e que são, assim, sobre temas atuais. Mas eu nem sempre compartilho. Mas esse aqui eu resolvi compartilhar porque eu acho que esta aqui é uma figura que é muito polemizada, não só porque ele é o atual presidente dos Estados Unidos e ele é de direita, né, supostamente aí considerado de direita, mas porque ele sempre gostou de estar nessa posição polêmica. Ele sempre gostou de estar na mídia e sendo comentado pro bem e pro mal, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim, né? Inclusive vocês vão entender aqui que esse é um dos itens que faz parte da arte de negociação dele. Então, se vocês olharem aí nessa playlist, vocês vão ver livros como um livro do Zizek, né? Que é sobre a pandemia e a reinvenção do comunismo, dois livros do Theodore Dalrymple, A Guerra contra o Ocidente do Douglas Murray, Há um Voto do Ted Cruz. Então, são livros que eu gosto de ler e que eu às vezes compartilho aqui com vocês justamente para isso, para nos fazer pensar, nos fazer criar a nossa própria opinião. E é exatamente por isso que eu trouxe este livro aqui do Trump, que eu não sei se todo mundo sabe, nasceu em Nova York em 1946 e nos anos 1970 e 1980 ele expandiu os negócios da família, que já eram negócios imobiliários, mas ele expandiu construindo hotéis, cassinos e edifícios de alto padrão. Ele diz aqui nesse livro que a grande influência dele foi o pai, o Fred Trump, que já era dessa área imobiliária, mas ele se dedicava à construção popular, né, no Queens e no Brooklyn, em Nova York. E o Trump foi por um outro caminho. Ele resolveu ir para essa área mais glamurosa, né? E, como eu falei, ele sempre gostou dos holofotes, né? Tanto que ele nunca escondeu isso, tanto como empreendedor como quanto presidente. Todo mundo vê isso hoje, né? Ele tanto gosta dos holofotes que em 2004 ele lançou um programa de TV, The Apprentice, o Aprendiz, no qual candidatos, né, batalhavam e concorriam ali a uma vaga nas organizações do Trump. E, inclusive, teve uma versão dessa para o Brasil, foi o Aprendiz com Justus, né, Roberto Justus, nossa versão do Piniquim. Bom, por que então que eu resolvi ler este livro? Porque o próprio Trump, até hoje, diz que tudo que está nesse livro, em termos de negociação, ele utiliza, não só na sua vida como empresário, mas como presidente dos Estados Unidos. Ele leva essas 11 regras que ele descreve aqui nesse livro como um manual para a vida dele, inclusive como presidente. Então, ao invés de eu ficar ouvindo o que as pessoas acham
sobre a maneira como ele negocia, como ele coloca as cartas na mesa, eu resolvi ir na fonte e aprender com ele mesmo, porque aqui ele vai descrever tudo o que ele considera importante na hora de negociar, né, na hora de fazer um negócio. E ele vai começar esse livro falando, no primeiro capítulo, sobre uma semana do que seria a vida dele como empresário. Então ele vai descrever os telefonemas, as reuniões sempre muito curtas e a maneira como ele administra os projetos nos quais ele investe. E aí ele vai falar um pouco sobre essa influência do pai dele, que, segundo ele, foi muito importante em relação à maneira como ele encarava a vida e os negócios, de uma maneira muito séria, muito competitiva, num mercado muito competitivo que é o mercado imobiliário. E já no segundo capítulo, que chama As Cartas de Trump, os elementos da negociação, ele vai fazer uma introdução que eu vou ler aqui para vocês, tá? Porque eu acho que as palavras dele são bem simples, inclusive eu vou ler em português, porque eu tenho as duas versões, né, em inglês e em português, aqui no Kindle. Então eu vou ler para vocês. Meu estilo de negociar é bem simples e direto. Miro bem alto e daí fico insistindo para conseguir o que busco. Às vezes, fecho por menos do que buscava, mas na maioria das vezes acabo conseguindo o que quero. Acima de tudo, acredito que negociar é uma habilidade com a qual você nasce. Está nos genes. Não digo isso de forma egotista. Não se trata de ser brilhante. Claro que requer certa inteligência, mas basicamente é uma questão de instinto. Você pode pegar um jovem mais inteligente de Wharton, aquele que só tira A e tem QI de 170, mas se ele não tiver instinto, nunca será um empreendedor de sucesso. Além disso, a maioria das pessoas que tem instinto nunca reconhece que tem, pois não tem a coragem e a sorte de descobrir o seu potencial. E aí, ainda nesse capítulo 2, ele vai enumerar e descrever os 11 elementos fundamentais que ele utiliza na hora da negociação. E é exatamente isso que eu vou fazer aqui com vocês. Eu vou pincelar todos esses 11 elementos e a gente vai conversar um pouquinho sobre eles, certo? Bom, o primeiro elemento, e eu vou sempre ler o que o próprio Trump está dizendo, tá, gente? Porque eu acho que nada melhor do que ouvir a voz de quem está falando, né? Que é o autor, tá? Então, o primeiro elemento é pense grande. Então, olha o que ele escreve. Gosto de pensar grande, sempre gostei. Para mim é muito simples. Se de qualquer maneira você vai pensar, pode muito bem pensar grande. A maioria das pessoas pensa pequeno porque tem medo do sucesso, medo de tomar decisões, medo de vencer. E isso dá grande vantagem para gente como eu. Ou seja, ele diz aqui, já que você vai pensar a respeito de um negócio, de um empreendimento ou de uma atitude que você tem que tomar na sua vida, pense grande. Porque o não e o pequeno você já tem. Então pense grande. Tudo que vier depois disso é lucro. Não, é meio óbvio, não é? Mas nem sempre a gente faz isso. Então isso aqui parece um pouco manual de autoajuda, mas não é o caso, tá, gente? Não é um manual de autoajuda. Ele está simplesmente dizendo como ele faz e que dá certo. Veja a fortuna que ele construiu, é isso que ele está falando, tá? Bom, ele propõe então focar no resultado máximo e despender energia com negociações que realmente valem a pena. Então, olha só. Para isso, ele diz, você deve superar o medo de tomar decisões, porque pensar grande é um diferencial competitivo. E você precisa também aprender a enxergar o potencial máximo do projeto a longo prazo e não se limitar ao que está mais evidente no momento. Resumindo, né? Pensar grande é pensar com ousadia, que no máximo que você vai conseguir
ou no mínimo, né, o que você vai conseguir é alguma coisa abaixo do máximo. Então você sempre vai conseguir mais do que o mínimo. Parece receita de bolo, e na verdade até é. Mas diz ele aqui que ele pensa assim, sempre pensou, e ele faz isso até hoje. Inclusive eu vou deixar um vídeo para vocês aqui da primeira campanha dele, em que ele está fazendo um discurso e uma pessoa levanta este livro aí no meio da multidão e fala: eu li este livro. E ele pega o livro e ele fala: isto aqui é um livro, é o segundo livro que ele mais gosta, que ele acha mais importante. O primeiro é a Bíblia e o segundo é este aqui. Vejam, ele não é nada modesto, né? Nós não estamos falando isso, muito pelo contrário. Mas isso é para mostrar que ele realmente acha importante tudo o que está escrito aqui, todo o conteúdo que ele colocou na hora de negociar. E ele diz lá nesse vídeo, né, nesse discurso que ele está fazendo, que ele vai usar essas ferramentas quando ele for presidente. Então vamos ao segundo elemento, que é: proteja o ponto fraco e o ponto forte se cuida sozinho. Olha só, as pessoas pensam que sou jogador. Nunca joguei na vida. Para mim, jogador é o cara que usa caça-níqueis. Eu prefiro ser o dono do caça-níqueis. Ser a banca é um negócio muito bom. Disseram que acredito no poder do pensamento positivo. Na verdade, acredito no poder do pensamento negativo. Acontece que eu sou muito conservador nos negócios. Sempre entro numa negociação prevendo o pior. Se você se planeja para o pior, se consegue viver com o pior, o melhor sempre dá conta de si. Eu acho que é autoexplicativo esse elemento aqui, né? Bom, aí temos o terceiro elemento, que é maximize suas opções. E isso acho que vai complementar o segundo. Ele diz: também me protejo sendo flexível. Ele é conservador e flexível. Nunca me apego demais a uma negociação ou a uma abordagem. Pensem, isso é muito importante. Se a gente olhar a maneira com que ele negocia hoje na cadeira de presidente. Eu sou flexível, nunca me apego demais a uma negociação ou a uma abordagem. Para começar, mantenho muitas opções em aberto, pois a maioria das negociações dá em nada, não importa o quanto pareçam promissoras no começo. Pensem bem, né? Tudo que a gente vê o Trump fazendo aí ao longo da sua presidência. Além disso, uma vez fechado um negócio, sempre penso em pelo menos meia dúzia de abordagens para fazê-lo dar certo, pois tudo pode acontecer, até com os planos mais bem traçados. Ou seja, ele tenta se cercar de opções para não perder o negócio. E quem acompanha um pouquinho aí da política norte-americana vai entender que é exatamente isso que ele faz na presidência. De novo, nós não vamos discutir aqui se isso dá certo ou se isso dá errado, se isso é bom para todo mundo, se não é, se você concorda ou você discorda. Não é essa a questão. A questão é entender como este homem que está aí numa das cadeiras mais importantes, né, de dirigentes mais importantes aí no mundo, gostando ou não, né, ele está nesse lugar. Então, é entender como essa pessoa pensa e age, né? Então, vamos ao quarto elemento, que é conheça o seu mercado. Ou seja, pesquise. Pesquise antes de meter o pé na jaca. É isso que ele está falando, né? E o quinto elemento é use sua vantagem. E olha só, a pior coisa que você pode fazer numa negociação é parecer desesperado para fechá-la. Isso faz o outro farejar sangue. E aí você está morto. A melhor coisa que você pode fazer é negociar de uma posição de vantagem. E vantagem é a maior força que você pode ter. Então veja, ele falou lá, conheça o seu mercado. Isso é uma vantagem, né? Então, negocie usando essa vantagem. Vantagem é ter algo que o outro cara quer, né? Então, isso também é outra vantagem. Ou melhor, precisa.
Ou melhor de tudo, simplesmente não pode viver sem. Né? Infelizmente, nem sempre é o caso. Por isso, vantagens muitas vezes requerem certa imaginação e técnicas de venda. Em outras palavras, você tem que convencer o outro cara de que é do interesse dele fechar o negócio. Né? E lá no final a gente vai conversar sobre isso. E eu vou dar um exemplo que eu acho que é bem bom para a gente entender esses elementos. E este é um dos elementos aqui que eu acho muito claro na hora dele negociar. Quer dizer, faça o outro encarar isso que você está oferecendo para ele como imprescindível. Como que eu vivi sem isso até hoje? Eu nunca pensei nisso, mas como que eu vivi sem isso até hoje? É isso que ele está falando, que quem faz a negociação tem que usar como vantagem. O sexto elemento é melhore a localização. Valorize em local desvalorizado com promoção, psicologia e atraindo as pessoas certas. Isso vai na contramão do mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos, porque quando você vai comprar um imóvel, a primeira coisa que te falam é location, location, location. Pense na localização primeiro. O imóvel é secundário, você sempre pode melhorar o seu imóvel, mas a localização não. E ele está falando o seguinte, não é bem assim. Use a promoção correta, promova de maneira correta, né? Use de psicologia e encontre as pessoas certas, tanto na hora de investir com você, quanto na hora de comprar. Então ele está indo na contramão. E o sétimo aqui, eu acho que é a cara do Trump, gente. É espalhe a notícia, porque isso ele faz sempre, né? Inclusive, ele foi boicotado pelo X. Então, agora, nesse seu segundo mandato, para que isso não acontecesse, para que ele não fosse boicotado de novo, para que ele não pudesse falar, ele criou sua própria rede social, né? Que é o Truth Social. Então, ali ele pode falar o que ele quer. Aliás, ele fala muita bobagem ali. Às vezes ele tem que apagar, né? Mas é um canal dele. E ali ele usa para espalhar todas as notícias. E para isso, ele usa essa tal hipérbole verdadeira, que ele diz que seria uma forma inocente, né, de exagero. O fundamento dessa hipérbole verdadeira é que as pessoas querem acreditar que algo é o maior, o melhor e o mais espetacular de todos. Diz ele aqui, né, que o que ele faz é estimular a fantasia das pessoas. Gente, ele faz isso todos os dias. Vale pensar como ele age com a mídia, que é faminta por histórias sensacionalistas, e ele todos os dias dá material para a mídia ficar falando dele. É a velha história, fale bem ou fale mal, mas falem de mim. Ele quer que a mídia fale dele. Muitas vezes ele vai jogar no ventilador alguma coisa fantástica, maravilhosa ou absurda, para que isso seja comentado, enquanto do outro lado ele está fazendo coisas realmente sérias. Então, enquanto se perde tempo comentando essas coisas supérfluas, ele do outro lado está fazendo coisas que ele considera importantes e cuja atenção está sendo desviada por essas coisas aí que são inúteis. Então, essa é uma ferramenta que ele usa todos os dias. Né? Tá aí para todo mundo ver. Ele não esconde. Mas, né, algumas pessoas não conseguem ver porque são cegas pela própria ideologia. Nessa história toda, a única coisa que ele ressalva aqui é a seguinte. Ele fornece o tempo todo material para que esse povo, né, trabalhe aí a sua imaginação. A única coisa que ele ressalva é que o negociador tem que entregar o produto final. Não dá para enganar as pessoas por muito tempo. Tem que haver entrega e de qualidade. Não é uma entrega de qualquer coisa. Então, é isso que ele faz. Ele joga aqui de um lado e do outro ele está fazendo a coisa que ele acha que tem que fazer. Às vezes ele volta para isso aqui, para desmentir, para dizer que foi exagero. Sei lá, ele fala um monte de coisa. Às vezes não.
Às vezes a mídia própria se toca de que foi enganada. A coisa importante está do outro lado. E ele está entregando. É o que ele está fazendo. De novo, gente, a gente pode gostar ou não gostar, concordar ou não concordar. Não é o caso da gente pensar nisso agora. É pensar no que ele está fazendo e como. Depois aí a gente vai deitar a cabeça no travesseiro e pensar, mas isso é bom, eu gosto, não gosto, né? Para isso que a gente tem a ferramenta, para isso que a gente está tentando entender como ele pensa e como ele age. Então, olha só, o item 8 é revide. Isso tem tudo a ver com esse item que ele acabou de falar e com isso que a gente está falando aqui, da mídia. Por mais que compense enfatizar o positivo, tem horas em que a única alternativa é o confronto. Na maioria dos casos, sou de convivência muito fácil. Sou muito bom para as pessoas que são boas comigo, mas quando me tratam mal ou de maneira injusta, ou tentam tirar vantagem de mim, a atitude geral em toda a minha vida tem sido revidar com força. O risco é piorar uma situação ruim. Ainda bem que ele sabe, né? E certamente não recomendo essa abordagem para todo mundo. Certamente não. Mas minha experiência é de que, se você está lutando por algo em que acredita, mesmo que signifique afastar algumas pessoas no processo, geralmente as coisas ficam bem no final. Bom, isso aí é o Trump que está falando, né, gente? Então, serve para o Trump, talvez não sirva para as outras pessoas mortais como nós, mas ele está dizendo que é uma das ferramentas que ele utiliza aqui na negociação. Revide, né? Não deixe barato, tá? Então, por isso que eu falei que tem a ver com o item 7, que é o que ele faz com a mídia. Ele não deixa barato. Falou, levou. Mentiu, ele desmente. Então, às vezes, ele até exagera. Mas essa é a maneira com que ele encara a negociação, né? E ele encara a mídia como um agente negociador o tempo inteiro, né? Aí nós temos dois itens, o 9 e o 10. O 9 é entregue o produto, mas isso ele já falou lá no item 7, né? Não adianta você ficar só prometendo, você tem que entregar o produto em algum momento. Não, senão você vai ser descredibilizado, né? E vai morrer. E o 10, que contém os custos, que para mim parece uma coisa bastante óbvia, né? Vamos então ao último. O último é divirta-se. Diz ele que o dinheiro nunca foi a motivação para ele, apesar dele ser milionário, né? Inclusive ele diz aqui ao longo do livro que ele tem muito mais do que ele consegue aproveitar, mas ele diz que isso não é a motivação é divertir-se. Então ele diz o seguinte: não me iludo, a vida é muito frágil e o sucesso não muda isso. Quando muito, o sucesso a deixa mais frágil. Tudo pode mudar sem aviso e é por isso que tento não levar a sério demais nada do que acontece. O dinheiro nunca foi uma grande motivação para mim, exceto como forma de manter um score. O verdadeiro entusiasmo é jogar o jogo. E lá atrás ele falou que não jogava, né? Então não sei bem o que ele quer dizer com isso. Não perco muito tempo pensando no que deveria ter feito de diferente ou no que vai acontecer a seguir. Se você me perguntar o que exatamente todas as negociações que estou prestes a descrever significam no final das contas, não estou certo de que tenha uma resposta muito boa, exceto que me diverti muito fazendo-as. Tá bom, você até pode usar isso para a sua vida de negócios. Mas eu acho que não dá para fazer isso quando você está na presidência de um país. Não dá para você entrar numa negociação sem saber muito bem o que você está fazendo. Eu não acho, né, que seria permitido a ele fazer isso. Inclusive porque as pessoas acham que o presidente aqui nos Estados Unidos, né, a figura, tem muito poder. Mas tem muito menos poder do que as pessoas imaginam. Então tudo o que o Trump faz é muito monitorado, né, pelo Senado, pelos outros políticos, pela própria equipe dele, né, pelos pares. Então ele não é livre, leve e solto, né? Então isso aqui que ele está falando, né, de divertir-se, eu até entendo, quer dizer, a coisa tem que ser boa, né? Você tem que estar feliz e gostando do que você está fazendo, a negociação tem que ser boa para todos os lados, né?
Senão, você perde a motivação. Mas não saber o que você está fazendo no meio do caminho aí, vai saber só lá no final, não acho que isso funcione para a presidência. Também não acho que funcione para os negócios, né? Mas enfim, é isso que ele diz aqui. E nos outros capítulos, o que ele vai descrever é a trajetória dele, desde a infância, né, com toda essa influência que ele recebeu do pai, a formação que ele teve, os negócios que ele fez, as pessoas com as quais ele se envolveu, e até 1987, que é o momento em que esse livro foi escrito. Então, de lá para cá, a gente não tem descrito nesse livro, né? Mas eu vou deixar aqui um vídeo que é dos anos 1980, para vocês entenderem um pouco sobre essa figura, como o Trump sempre foi visto, como uma pessoa arrogante, como uma pessoa polêmica, que gosta desse glamour e dos holofotes, né? Ele gosta disso e ele usa isso para fazer as suas negociações. Então, ele não é uma novidade para os americanos. Os americanos ou amam ou odeiam, não há meio termo, né? Mas ele foi eleito, ele está na cadeira da presidência, e para nós aqui conhecer um pouco mais de como pensa esta pessoa, me parece importante, me parece uma boa ferramenta para não ficarmos vendidos para a mídia. Então, quando a mídia começa a falar coisas, o Trump não sabe o que está fazendo, ele fala e nada acontece. Será que é isso mesmo? Agora a gente já tem algumas ferramentas para poder entender isso melhor. E se nós usarmos tudo isso que nós lemos até aqui numa negociação do Trump, por exemplo, a história da Groenlândia, a gente vai entender algumas coisas que estão aqui destacadas nesses 11 elementos. O Trump chegou no início aí do mandato dele, do segundo mandato, dizendo, olha, nós vamos tomar conta aí da Groenlândia, viu, Finlândia? Eu vou anexar a Groenlândia aí nos Estados Unidos. Todo mundo falou, o que está acontecendo? Como assim? Né? A começar pela própria Groenlândia. Peraí, o que está acontecendo? Né? Então, assim, ele deu uma tacada muito alta, muito mais alta do que qualquer um podia imaginar. Ele sabia que isso não ia acontecer. Segundo aqui a negociação, o estilo de negociação dele, ele mesmo diz, eu dei uma tacada muito alta, eu sei que isso não vai acontecer. Mas os Estados Unidos já têm uma base na Groenlândia. Então, qualquer coisa que ele consiga entre o que ele já tem, que é uma base pequena na Groenlândia, que ele está vendo as coisas acontecerem, né? A China passando por ali, talvez querendo explorar os minérios da região, a Rússia abrindo as suas asinhas, e então ele já tem uma base ali com a qual ele não pode fazer muita coisa. Então, qualquer coisa entre esta base e aquilo que ele pediu, que é a ilha toda, qualquer coisa que ele consiga no meio do caminho é mais do que ele já tem. Não é? Então, ele conseguiu mobilizar a Europa toda, a própria Finlândia, a Groenlândia, todo mundo, a OTAN, né, se meteu nesse assunto. Então, agora todo mundo está discutindo que os Estados Unidos vão ter uma base maior ali e vão, inclusive, poder explorar os recursos ali da ilha. Né? Então, vai proteger e explorar a ilha. Né? Proteger da China e da União Soviética e da Rússia. Desculpa a falha. Da Rússia e, ao mesmo tempo, vai poder explorar. O quanto a gente não sabe, mas né, ele conseguiu alguma coisa. Muito mais do que o que já tem. Né? Então, vejam, eu acho legal é importante a gente conhecer essas técnicas para não ficar vendidos. Né? Nós não estamos mais vendidos agora. Nós já conseguimos ter uma noção do que acontece quando o Trump fala alguma coisa. Que a gente fala, nossa, que absurdo que esse cara está falando. Não, espera aí. Segundo ele mesmo diz, quando ele vai fazer uma negociação, né, ele pensa assim. É isso, tá bom? É para isso que a gente lê, é para isso que a gente se informa. E eu acho que esse livro é um grande exemplo disso, né, de que a gente precisa conhecer um pouco mais para além, né, da nossa telinha
do computador ou da TV. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, realmente espero. Se vocês gostaram, mantenham o like que vocês deram lá no início, então agora deem o seu like, né? Inscrevam-se aqui no canal e uma excelente semana para vocês.